Segundo uma pesquisa da Quest divulgada nesta quarta-feira, a reprovação do governo Lula segue em alta. Ao todo, 54% dos brasileiros consideram regular, ruim ou péssima o primeiro semestre de administração petista. No entanto, segundo a empresa, a avaliação do governo melhorou 5 pontos percentuais desde o último levantamento e chegou à aprovação de 42%. Cerca de 2.000 pessoas foram ouvidas entre os dias 10 e 14 de agosto e a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. Vou começar essa rodada com o Tiago Pavinato. Creio que, inclusive, chegou a ler essa pesquisa, os parâmetros dela. O que pode explicar essa melhora na avaliação da gestão do PT? Questões econômicas podem ter influenciado? Claro, a deflação de julho, a deflação de 0,06 e a queda de preço no mercado interno de bovinos, né, de carne, porque o Brasil ele tem um sério problema, né, no agronegócio, e que inclui aí a questão de carne para consumo, que é a falta de lugar para você estocar esse produto. O profissional do agronegócio, ele tem 2 grandes problemas. Primeiro é o transporte, né, o escoamento, e segundo é o estoque, não tem espaço disponível para estoque. E com um bem altamente perecível como esse, se nós não temos um momento de entrega de toda a produção, você tem um excesso de carne no mercado que leva à queda de preço, que somado à queda da inflação, com processo deflacionário, ou seja, a inflação negativa de 0,06, mais aquela queda temporária no preço dos combustíveis, que barateia também a distribuição entre o produtor e o consumidor final, você gera uma sensação de satisfação e de cumprimento de promessas, em especial a promessa da picanha. Não é brincadeira, isso é verdade. Agora, a grande pergunta é: como é que vai ficar esse índice de satisfação a partir de hoje, com essas notícias que nós estamos recebendo no dia de hoje, com essas repetidas quedas no Ibovespa, com essas repetidas altas no combustível, que vai impactar nesse processo de inflação. O IPCA acumulado do ano já foi jogado para cima. Então parece lógico que tenha subido essa aprovação em 5 pontos, mas a consideração, a avaliação da gestão continua sendo ruim, péssima. Então, para mim, esse movimento, o Mano economista pode falar melhor, mas esse movimento ele joga para esse aumento da aprovação e a manutenção da consideração como ruim ou péssimo a forma de governar. Pois é, foi uma melhora de 5 pontos percentuais, Mano. Isso é considerável se a gente pegar o período da análise. O Pavinato bem lembrou, tem alguns ingredientes econômicos que contribuíram demais para essa situação, mas olhando para frente, especialmente os meses de agosto e setembro, as perspectivas podem mudar e essa avaliação, ela também pode cair, né? É verdade, também porque a gente viu o movimento do Banco Central de reduzir a taxa de juros, mas, ao mesmo tempo, agora o governo já mostra sinais de relaxamento com as promessas de compromisso fiscal que estavam embutidas no arcabouço, que nunca parou muito de pé, mas o mercado financeiro gostou de ver algum avanço. Vale lembrar que o PT sempre teve governos que negaram a importância da responsabilidade fiscal em qualquer aspecto, porque você pode fazer um equilíbrio fiscal, você pode ser responsável, seja controlando o gasto ou aumentando o imposto. Então, o PT negava sequer que era preciso fechar as contas e olhar para isso. Achava que chamar gasto de investimento já resolvia o problema, já faziam a contabilidade criativa. O que a gente está vendo com essas notícias agora é um relaxamento por parte do governo. Então, já se vê, inclusive, aumentos de expectativa de déficit e falta de compromisso em manter alguma sinalização de equilíbrio das contas. Então, se isso de fato se comprovar, sem falar nos anúncios de novo PAC, de gastos públicos que vem por aí, ou seja, pressões de aumento de gasto e, portanto, de dificuldade
no contexto de fechamento das contas para um equilíbrio. Se isso se confirma, a gente pode ver uma piora da situação econômica. Ao mesmo tempo, existe também, acredito eu, por parte do eleitorado de uma forma mais ampla, um cansaço com o noticiário político, em função da extrema polarização que nós vivemos nos últimos anos. Então tem muita gente que nesse momento, quando perguntado sobre o que pensa do governo, ele está ali tentando correr atrás de pagar as contas no fim do mês, então sente que a feira ficou mais barata e não quer nem acompanhar o noticiário político em detalhes. Então, muito dessa melhora na avaliação, ao meu ver, também passa por essa espécie de distanciamento do cidadão comum do noticiário político mais quente do dia a dia. Então, ele deixa de formar uma opinião sobre questões mais específicas do governo e sente a melhora no bolso, então melhora a avaliação do governo. Pois é, Mota, tem uma pergunta, um questionamento muito curioso e interessante aqui no nosso chat, perguntando se os discursos do presidente Lula acabam contribuindo para o alto índice de desaprovação do governo. Olha, na minha experiência, Daniel, dependendo da forma com a qual você faz a pergunta, você consegue qualquer resposta que você queira. Por isso, como já é tradição, eu continuo confiando mais no meu Instituto de Pesquisa. Data Mota, vocês já conhecem, que está todo dia nas ruas, conversando com todo tipo de brasileiros, sem qualquer distinção. Segundo o Data Mota, a maioria das pessoas está horrorizada com o que está acontecendo no Brasil no Rio de Janeiro, tá? Com o inchaço da máquina pública, o aparelhamento das estatais, a nomeação por IBGE, vamos lembrar aqui, a ampliação dos ministérios para 37, a tentativa de criminalização de adversários políticos, vamos lembrar dos discursos, amigos, discursos, o festival de distribuição de emendas no Congresso em troca de votos, a convivência fraternal com ditadores, acabamos de falar isso hoje, e o tapa na cara final, que é o turismo internacional incessante em hotéis de luxo às custas do contribuinte. Eu estou falando aqui, os espectadores estão vendo um filme passar na cabeça e se perguntando quem é que pode aprovar isso. Pois é, segundo o Data Mota, a maioria dos cidadãos brasileiros, dos trabalhadores, dos que pagam impostos, repudia tudo isso. E para vocês não acharem que eu não li a pesquisa, eu quero chamar a atenção por um dado curioso que eu vi na pesquisa. 60% dos entrevistados teriam dito que aprovam o trabalho do mandatário supremo, mas apenas 42% têm uma avaliação positiva do governo. Ou seja, 18% das pessoas que foram entrevistadas acham o governo ruim ou regular, mas ainda assim acham que o mandatário faz um bom trabalho. Ou seja, é incompreensível isso. Pois é, uma pesquisa esquizofrênica. Vai lá, Mano. É que isso me lembrou que o Dória tinha o efeito oposto. As pessoas avaliavam o governo de São Paulo como um governo que fazia um bom trabalho e avaliavam mal a pessoa do governador João Dória naquele contexto. Então, esses fenômenos políticos são muito engraçados. Pois é, daqui a pouco o Zé Maria vai trazer o seu ponto de vista, a gente vai fazer mais uma rápida parada, daqui a pouco, mais análise e mais opinião aqui em Os Pingos nos Is, nós contamos com você até já. Os Pingos nos Is, Jovem Pan. Você tem diabetes? Sabe se sua glicose está controlada? Com o Freestyle Libre, monitore a variação da sua glicose em apenas 1 segundo com o seu smartphone, sem as rotineiras picadas de dedo. Freestyle Libre. Controle o seu diabetes com mais confiança e reduza sua hemoglobina glicada. Agora você sabe. Visite nosso site para saber onde comprar Freestyle Libre. Jovem Pan News. 3 em 1, de segunda a sexta, 5 da tarde, na Jovem Pan News.
Copywriting é um conjunto de técnicas e estratégias centenárias, usadas para atrair, criar conexão, convencer e vender literalmente qualquer coisa para qualquer pessoa. Meu nome é Rafael Bertoni, eu sou conhecido como o primeiro copywriter profissional do Brasil. Nos últimos 10 anos, eu gerei mais de 150 milhões de reais em vendas usando exatamente o que eu vou te ensinar. Acesse newcursos.com.br e venha descobrir o mundo do copywriting. Se você gosta de grandes entrevistas e negócios que deram certo, o seu lugar é aqui. E vamos receber Roberto Salute, presidente do BTG Pactual, e Milton Stigall, CEO e fundador da Brasil Biofuels. Show Business comigo, Bruno Meyer, estreia hoje às 10 da noite na Jovem Pan News. Os pingos nos is. Jovem Pan. Estamos de volta com o programa Os Pingos nos Is, repercutindo os principais assuntos do dia com os nossos comentaristas. José Maria Trindade vai justamente trazer o seu ponto de vista e suas análises sobre essa pesquisa da Quest, que aponta uma taxa relativamente alta da desaprovação do governo Lula, mas teve também um ingrediente que aponta uma melhora em um grupo, né, que considera a aprovação da gestão um pouco melhor, né, Zé? Pois é, olha, o Brasil tem uma cultura de um Estado provedor, o Estado meio pai, responsável pela manutenção e até por suas vidas. E isso dá ao presidente da República, governadores e prefeitos, uma vantagem muito grande de apoio popular. É natural que ao assumir a presidência da República, um presidente ganhe popularidade. E ele estaria muito melhor se não fossem os erros cometidos pelo governo que estão aí escancarados. Então é natural uma subida aí que eu considero uma subida tímida. Sobre este alto grau de rejeição, 54%. É uma rejeição considerada alta demais. E eu diria que se o presidente Lula fosse consultado, ele estaria entre esses 54%. Porque nesta semana ele fez um discurso no lançamento do PAC dizendo que está iniciando o governo agora. Isto é uma confissão do que daqui de janeiro até hoje ele não fez nada. Ele está se desculpando e dizendo, olha, eu prometo daqui para frente, 8 meses depois, começar a governar. Então, o discurso foi do Lula, dizendo que está começando agora o governo, ou seja, ele está falando mal do próprio governo. Então, é natural que o presidente eleito cresceu pouco, e essa rejeição assusta. Pois é, para fechar, você, Mano Ferreira. Pois é muito interessante esse aspecto que o Zé Maria colocou, da cultura brasileira do paternalismo. E, nesse sentido, sempre foi comum a gente ter uma espécie de fenômeno da lua de mel do político, ou seja, a ideia de que o primeiro ano de governo seria um momento de maior aprovação do político. E a gente está vendo que o começo do governo Lula, nesse sentido, não está sendo fácil, até porque saímos de uma eleição ineditamente polarizada, né, com o país dividido ao meio. Então, acho que veremos agora o desafio do governo Lula nos próximos anos e, do ponto de vista econômico, a missão não é nada fácil.